Oi, pessoas! O nosso grupo é composto por mim, Micaele Kérola, André Kelvis, Emanuele Rodrigues e Tamires Rodrigues. O nosso seminário tem por tema a aloimunização materno-fetal. Mas, afinal de contas, o que é a aloimunização materno-fetal? Então, a aloimunização é a formação de anticorpos quando há exposição do indivíduo a antígenos não próprios, como ocorre, por exemplo, em uma transfusão de sangue incompatível. A aloimunização materno-fetal acontece na gestação. Fetos expressam em suas células sanguíneas antígenos exclusivamente de origem paterna, os quais podem chegar à circulação materna durante a gestação ou parto. Quando esses antígenos entram em contato com a circulação materna, ela desenvolve anticorpos anti-RH, o que pode ser perigoso para as próximas gestações. Para entender melhor sobre a aloimunização, vou fazer uma breve revisão sobre o fator RH. Dois cientistas fizeram uma experiência injetando as hemácias de macacos em coelhos. E aí esses coelhos produziram anticorpos, aglutinando as hemácias, reconhecendo-as como corpo estranho. Esses anticorpos eles foram chamados de anti-RH. Na pesquisa com hemácias de humanos, quem produziu o anti-RH foi chamado de RH positivo, que é aquele que tem anticorpos contra essa proteína. E quem não produziu foi chamado de RH negativo, ou seja, não tem anticorpos contra o fator RH. Por isso, RH positivo não pode doar para quem tem RH negativo, porque ela vai gerar uma reação. E RH negativo, ela pode doar tanto para RH negativo quanto para positivo, porque RH negativo não possui o anti-RH. Em caso de transfusão de sangue, se o receptor tem RH negativo, não poderá receber sangue do tipo RH positivo, pois seu sistema imune produzirá anticorpo anti-RH. Já uma pessoa do grupo sanguíneo RH positivo, ela poderá receber transfusão de sangue tanto do fator RH positivo quanto do negativo. E quando um indivíduo RH negativo, ele entra em contato pela primeira vez com o sangue com hemácias RH positivo, o organismo então fica sensibilizado. Se isso ocorre novamente, ocorrerá uma reação que pode levar até a óbito. A eritroblastose fetal ocorre quando a mãe tem RH negativo e o bebê tem RH positivo. E na hora do parto, o sangue RH positivo do bebê com o sangue RH negativo da mãe gera uma reação na mãe, fazendo com que ela se sensibilize. E em uma próxima gestação, com a criança RH positivo, a mãe já foi sensibilizada, então ela já gerou anticorpos que conseguem ultrapassar a barreira placentária, adentrando na circulação do bebê. E isso vai destruir as hemácias do bebê. É um processo chamado hemólise. As hemácias destruídas, elas vão ser metabolizadas pelo fígado. E isso vai produzir bilirrubina em excesso. Essa bilirrubina em excesso, ela vai ser tóxica para os neurônios. Isso vai originar malformações no cérebro. Como forma de defesa, o organismo do bebê ele vai produzir eritroblastos, que são hemácias mais novas, que são imaturas e não conseguem distribuir oxigênio pelo corpo. Então, se denomina essa doença como eritroblastose fetal. Uma das principais complicações resultantes da aloimunização materno-fetal é a hidropsia fecal. Consiste em uma condição grave que acomete o feto, definida como acumulação anormal de líquidos em tecidos fecais, com consequência de derrame e edemas. Basicamente, há o acúmulo de líquidos e um desequilíbrio na produção de fluidos intersticiais e do retorno linfático. Esse acúmulo de líquidos pode resultar na insuficiência cardíaca congestiva, fluxo linfático obstruído ou redução
da pressão holística plasmática, o que pode resultar na morte do feto ou um parto prematuro. Pacientes com incompatibilidade do sistema RH devem ser submetidos no início da gravidez ao Cache-Combs indireto. O Cache-Combs avalia a presença de anticorpos anti-RH na gestante. Caso o Cache seja negativo, deve-se repetir o Cache na 28ª semana de gestação, ou a cada 3 meses, caso a obstetra julgue necessário. Permanecer negativo, atesta-se que a gestante não foi sensibilizada pelo esquema RH positivo do feto. Caso positivo, com título maior do que 1/16, é recomendada a realização de exames complementares, como a doplerfluorometria da artéria cerebral média, buscando identificar uma possível anemia fetal. A profilaxia é o método mais importante para que essa doença seja erradicada. Então, uma vez que ocorre o diagnóstico de imunização, a gestante deve ser encaminhada para centros de referência para o acompanhamento da gravidez e seguir com a conduta necessária. Todo feto anêmico deve ser transfundido para prevenir a hidropsia, pois ela aumenta o risco de óbitos e sequelas neurológicas. A prevenção da sensibilização pelo fator RH deve ser realizada pela administração da imunoglobulina anti-D. Essa imunoglobulina anti-D ela vai fixar na hemácia que passou ou que eventualmente pode passar do feto para a mãe e vai bloquear o antígeno D, que a mãe RH negativo desconhece, e assim ela funciona como se enganasse o sistema imunológico da mãe e faz com que ela não consiga se sensibilizar para o antígeno D, e dessa forma ela não vai produzir o anticorpo anti-D. Essa imunoglobulina anti-D deve ser usada em mães RH negativo após procedimentos invasivos tais como a amniocentese, cordocentese, biópsia de vilo corial. Deve ser usada após todos os tipos de aborto, gravidez ectópica ou mole datiforme, após sangramentos obstétricos, tais como placenta prévia, deslocamento prematuro de paciente ou algum trauma que possam desencadear um risco de hemorragia feto-materna significativa. Deve ser usado também após o parto de mães com combos indireto negativo e recém-nascido RH positivo e entre a 28 e a 34 semanas de gestação de todas as mulheres com combos indireto negativo e com parceiro RH positivo. Idealmente, essa imunoglobulina ela deve ser administrada em até 72 horas após o parto ou o evento obstétrico que venha a ter ocorrido, mas há ainda evidências que essa proteção ela se dá ainda se administrada em até 13 dias e que pode ser administrada em no máximo 28 dias. Toda gestante RH negativo submetida à laqueadura tubária também deverão receber essa imunoglobulina anti-D, e nesses casos, a dose ela pode ser maior que a habitual se o risco de hemorragia feto-materna volumoso for significativo. A dose padrão dessa imunoglobulina anti-D são de 300 microgramas. Essas 300 microgramas elas conseguem atingir até 30 ml de sangue fetal, de forma que para cada 10 microgramas da imunoglobulina, consegue neutralizar 1 ml de sangue fetal. Dessa forma, o ideal é que em hemorragias quantitativas seja ponderada a quantidade de hemorragia fetal no sangue materno para poder administrar uma dose mais precisa da imunoglobulina anti-D e fornecer a proteção adequada para essa mulher. Em casos de gestante com imunização RH com antecedente de acometimento, seja por história de perda perinatal associada à doença hemolítica do recém-nascido, antecedente de transfusão intrauterina ou de sanguíneo transfusão neonatal, deve ser feita a amniocentese para determinar a variação da densidade óptica da concentração de bilirrubina fetal no comprimento de onda de 450 nanômetros ou ainda um tope da artéria cerebral média fetal a cada 1 a 2 semanas a partir de 18 a 20 semanas. E se essa densidade do líquido amniótico possuir zona 2 superior ou 3 de Liley ou zona de transfusão de Kenan, use o dope da artéria cerebral média, que vai determinar o pico de velocidade sistólica, for maior que 1,5 dos múltiplos da mediana, indica que o bebê está anêmico. E nesses casos, deve fazer a cordocentese para avaliar a quantidade do hematócrito no sangue fetal. E se esse hematócrito fetal for menor que 30%, e se a gestante estiver com menos de 35 semanas, deve fazer a transfusão intrauterina. Se esse hematócrito for menor que 30% e a gestante estiver com 35 semanas ou mais, faz logo o parto. Se feita a cordocentese e o hematócrito fetal
for maior ou igual a 30%, deve fazer a cordocentese seriada, e se chegar a atingir um hematócrito fetal menor que 30%, aí vai seguir de acordo com a idade gestacional da mulher. Se feita a amniocentese e ela apresentar normal, ou ainda, se feito o DOP da artéria cerebral média e ele for menor que 1,5 dos múltiplos da mediana, o parto ele pode ser feito a partir das 38 a 39 semanas. Nesses casos em que a gestante ela já tem um antecedente de acometimento, o título de combis indireto ele não vai ser preditivo do grau de anemia fetal. Casos de gestante em segmento de isoimunização RH com primeira gestação afetada e com combis indireto positivo anti-D, deve fazer a diluição seriada, porque tem que determinar o título de anticorpos da paciente, pois quanto mais anticorpos, maiores são as chances de causar uma doença hemolítica no feto. Se a titulação for menor que 1,32, deve fazer o combis indireto mensal até 24 semanas, e se permanecer menor que 1/32, esse combis indireto ele pode ser feito de forma quinzenal até 36 semanas. Se após as 28 semanas esse combis indireto ele for maior ou igual a 1/32, deve fazer o DOP da artéria cerebral média a cada 14 dias até 28 semanas e a cada 7 dias após as 28 semanas, e faz também a amniocentese. Se na amniocentese for anormal ou o DOP da artéria cerebral média for maior que 1/5, faz a cordocentese, e se esse hematócrito fetal for maior ou igual a 30%, faz uma cordocentese seriada, e se ele chegar a atingir um hematócrito fetal menor que 30%, aí vai seguir de acordo com a idade gestacional. Se a mulher ela tiver com menos de 35 semanas, faz a transfusão intrauterina. Se ela tiver com 35 semanas ou mais, faz logo o parto. Se esse combis indireto ele for maior ou igual a 1/32, faz também a amniocentese a cada 10 a 14 dias até 37 semanas. E se estiver normal essa amniocentese ou o DOP da artéria cerebral média tiver também menor que 1,5 dos múltiplos da mediana, o parto pode ser realizado às 38 a 39 semanas. Tanto em casos de isoimunização RH com antecedente de acometimento, como em casos de isoimunização RH com primeira gestação afetada, se o método de escolha para a avaliação fetal for o DOP da artéria cerebral média, deve ser realizada pelo menos uma amniocentese ao redor das 35 semanas para determinar a variação da densidade óptica e da concentração de bilirrubina fetal no comprimento de onda de 450 nanômetros e a partir das 37 semanas para avaliar a maturidade fetal. Essas são as nossas referências e obrigada.